Fala aí, galera, tudo bem? Bacana? Continuando aqui a questão do clima dentro do Brasil. E aí a gente está lembrando aqui que o clima no Brasil é um clima úmido. Então quer dizer que nós temos um elevado índice pluviométrico, nós temos uma grande quantidade de chuvas. E dentro do território nacional, você vai observar a ocorrência dos três principais tipos de chuva. As chuvas convectivas, ou chuvas de convecção, também muito chamadas de chuvas de verão, que inclusive caiu uma questão na última prova da UEMA, onde se pedia ali o ciclo da água. Então, o ciclo da água é a chuva de convecção, é a chuva convectiva, é a dita chuva tradicional, que vai ocorrer principalmente nessa região equatorial, quando você tem uma grande incidência dos raios solares, provocando um elevado processo de evapotranspiração, e aí você tem a ascensão, A ascensão desse ar quente, levando também a uma grande quantidade de vapor d'água, liberada através da evaporação e da transpiração. Essa grande quantidade de vapor d'água se condensa, forma as nuvens e aí ocorre a precipitação, a chuva propriamente dita. Lembrando que quando essa água da chuva ela cai no solo e o solo está coberto de vegetação, essa água da chuva vai infiltrar e vai abastecer os lençóis freáticos e os aquíferos. E mais tarde essa água que está no subsolo, ela volta até a superfície a partir ali de olhos d'água, nascentes de rios e abastecendo ali lagos e lagoas, ok? Então essa chuva de convecção, essa chuva convectiva, ela é a chuva tradicional, do nosso ciclo da água, acontecendo principalmente nessa região aqui equatorial. Além dela, nós temos também as chuvas orográficas, que vão ocorrer principalmente nessa área aqui do Nordeste. Essas chuvas orográficas, elas vão ocorrer nessa área onde você tem o Planalto da Borborema. E a presença desse Planalto da Borborema vai acabar impedindo a entrada da umidade que vem do oceano. Lembra qual é a massa de ar que atua aqui? Vamos lembrar aqui, é a massa tropical atlântica. Então, na verdade, esse Planalto da Borborema, ele impede a entrada da umidade da massa tropical atlântica e impedindo a entrada dessa umidade, esse ar quente ele vai subir. Ele sobe devido à presença do relevo. Por isso é que nós podemos chamar essa chuva de chuva orográfica ou chuva de relevo. Ela vai acontecer porque você vai ter a presença de uma barreira natural, uma serra, uma montanha, uma área de planalto, uma área de chapada. Ela vai impedir a entrada dessa umidade. Então esse ar quente, olha só, ele vai subir, vai formar as nuvens, vem a precipitação, a chuva, e quando essa massa de ar ela passa, no caso aqui, para o interior do Nordeste, para a área do sertão, ela já passa seca, ela já perdeu a sua umidade aqui no litoral. Lembrando, quando nós falamos dessa chuva orográfica aqui no Brasil, nós temos que lembrar que essa área úmida que corresponde à zona da mata nordestina é a área de barlavento. Enquanto que a área mais seca do interior do Nordeste, do sertão nordestino, seria a área de sotavento. Então essa chuva orográfica no litoral do Nordeste acaba auxiliando ali no processo da formação do clima semiárido no sertão nordestino. Tudo bem? E nós temos também as chamadas chuvas frontais, que ocorrem do encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes. Olha onde é que essas chuvas frontais vão acontecer aqui no Brasil, nesse número 3, que é justamente quando a massa polar avança, lembra? E essa massa polar avançando, ela vai se encontrar com a massa tropical atlântica. Duas massas de ar com temperaturas diferentes, uma fria e uma quente, provocando as chamadas chuvas frontais. Nós temos que lembrar aqui que quando a massa de ar fria ela avança, o ar frio é mais pesado.
Então a tendência dele é o quê? Ó? Descer. Ele desce e a massa de ar quente, o ar mais leve, acaba subindo. Sobe, leva toda a umidade, provocando a precipitação. Chuvas frontais aqui no litoral sudeste do país. Ok? Tranquilo? Aí vamos para cá. Vamos passear pelos climas que existem no Brasil e os seus respectivos climogramas ou pluviogramas. E Rodrigo, mas eu não estou lembrado que é esse climograma ou pluviograma. Olha só, Tom, o climograma ou pluviograma, ele é um gráfico que vai nos oferecer informações a respeito do comportamento do índice pluviométrico e da variação de temperatura. Todo climograma ele tem na sua base os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, junho, julho no meio do ano, até chegar novembro e dezembro. Então você tem os 12 meses do ano nessa base aqui do gráfico do climograma ou pluviograma. E cada um desses meses do ano tem uma coluna correspondente. E essa coluna correspondente, ela indica o índice pluviométrico, a quantidade de chuvas que caiu naquele determinado mês. Lembrando que para poder determinar a quantidade de chuva que caiu naquele determinado mês, você leva em consideração os índices pluviométricos do ano anterior. E você tem nesse gráfico também a linha de temperatura. Então, o climograma ou pluviograma vai fornecer informações a respeito da pluviosidade e a respeito da temperatura, tá bom? No Brasil, vamos passear pelos climas do Brasil dentro desses gráficos de chuva. Na região norte, você tem o clima equatorial. Lembra, o clima equatorial, região norte do Brasil, influenciado pela massa equatorial continental, que é a massa de ar mais úmida que nós temos dentro do território brasileiro. Nesse clima equatorial, você vai perceber que as colunas de chuva, todas elas são elevadas, demonstrando ali o elevado índice pluviométrico que acontece ao longo de todo o ano. Chove muito de janeiro a dezembro. Chove acima da média, acima da média. É por isso que essa área equatorial, preste atenção, ela é chamada de ambiente, vamos colocar aqui, ambiente ombrófilo. Umidade acima da média. Ambiente ombrófilo, clima equatorial proporciona isso, um ambiente ombrófilo, umidade acima da média, dominado pela massa equatorial continental, que é a massa que mais carrega a umidade para o território brasileiro. Depois você tem na porção central do Brasil o clima tropical continental. Esse clima tropical continental, ele é o mesmo clima tropical semiúmido ou subúmido. É o clima onde você vai observar um período chuvoso no começo e no final do ano, que é o período onde avançam as massas de ar que são quentes, trazendo umidade para o Brasil da floresta amazônica e do Oceano Atlântico. Então você tem o chamado verão chuvoso no final e no começo do ano. No meio do ano, quando avança a massa de ar fria, a massa polar, as massas quentes recuam. E elas recuam levando com elas o quê? A umidade. Começando no meio do ano, um período de estiagem. Portanto, esse clima tropical continental, ele produz um ambiente, vamos lá, tropófilo. Esse clima tropical continental, ele produz um ambiente tropófilo, que quer dizer ambiente alternadamente úmido e seco. Período chuvoso final e começo do ano, período de estiagem, meio do ano. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Quando nós chegamos no interior, na área do sertão nordestino, nós vamos encontrar o clima tropical semiárido, que é o clima com menor índice pluviométrico do Brasil.
Quando aparece em questão de prova, clima mais seco, irregularidade de chuvas, clima com escassez hídrica, que quer dizer justamente um ambiente mais seco. Você vai perceber que ao longo do ano, a quantidade de chuvas ela é ínfima. Temperaturas elevadas, o que faz com que dentro dessa área do semiárido você tenha um ambiente, vamos lá, xerófilo, que quer dizer o quê? Ambiente seco. E nós já vimos porque essa área do sertão tem esse ambiente mais seco. A umidade que deveria chegar do oceano até o interior do Nordeste acaba sendo barrada ali pelo planalto da Borborema. Ok? No litoral, principalmente ali no litoral da região sudeste do país, você tem o clima litorâneo úmido, onde você tem uma boa quantidade de chuvas ao longo de todo o ano. Mas com um detalhe, no meio do ano, essa quantidade de chuvas ela acaba aumentando. E por que ela acaba aumentando? Aqui, ó, meio do ano, inverno, avançou a massa polar, se encontrou com a massa tropical, produziu chuvas o quê? Frontais. Então, aqui no meio do ano, no clima litorâneo úmido, esse aumento da quantidade de chuvas são as chuvas frontais, provocadas pelo encontro de duas massas de ar com temperaturas o quê? Diferentes. Esse ambiente do clima litorâneo úmido é um ambiente, traz para cá, higrófilo, ambiente úmido. Não esquece, essa maior quantidade de chuvas no meio do ano são as chuvas frontais. O clima subtropical, o clima mais frio que eu tenho no Brasil, eu tenho que lembrar que as chuvas também são bem distribuídas ao longo do ano. Afinal de contas, a massa polar atlântica é uma massa de ar úmida. Nós só temos que lembrar que a quantidade de umidade no sul do Brasil é menor devido a uma menor evapotranspiração, devido às menores temperaturas. Mas você tem um ambiente úmido nessa área, por isso também ambiente higrófilo, ambiente úmido. O que nós chamamos a atenção aqui é que no clima subtropical, a linha de temperatura ela cai no meio do ano, que é o inverno, que é o avanço da massa polar, inclusive podendo provocar a queda de neve e temperaturas abaixo de zero. Certo? E já adiantando, vamos fazer uma relação aqui, um bate-bola rápido com as vegetações do Brasil? Região norte do país, clima equatorial. Qual é a vegetação? Floresta amazônica. Vegetação de grande porte, folhas latifoliadas, o que ajuda muito no processo de evapotranspiração. Tropical continental é o cerrado. Cerrado que no meio do ano vai perder as suas folhas devido ao período de estiagem. Cerrado, o hotspot brasileiro, ameaçado de extinção devido ao avanço principalmente do agronegócio. Semiárido, ambiente xerófilo, vegetação da caatinga. A vegetação mais seca que eu tenho dentro do Brasil, que vai acabar se adaptando a esse período mais seco, onde a sua vegetação vai desenvolver espinhos, um predomínio ali de cactáceas, como o mandacaru e o xique-xique. Litorâneo úmido é a área da floresta tropical de encosta. Nunca ouviu falar? Floresta tropical de encosta é a nossa Mata Atlântica. Possui características semelhantes à floresta equatorial amazônica. Folhas grandes, largas, vegetação densa ou fechada, certo? Folhas perenes, um ambiente também úmido. E muito desmatada desde o período colonial. No sul do Brasil, nesse ambiente mais frio, você encontra a área dos campos ou pampas gaúchos e a mata de pinhais, representada pelas araucárias, onde essas araucárias vão desenvolver as folhas finas em forma de agulha, folhas aciculifoliadas, justamente para poder suportar o peso da neve, tá bom? Mas aí essa aula de vegetação já é um outro tópico, quando a gente vai passear pelas vegetações do Brasil e os problemas decorrentes do desmatamento dentro dessas áreas, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê.